A maioria não falha por falta de oportunidade. Falha porque nunca ousa se tornar quem precisa ser para merecer o que deseja. Falha porque espera que a sorte compense a preguiça. Porque acredita que o mundo deve recompensar intenção sem ação, desejo sem disciplina, fome sem sacrifício. A verdade brutal é que a maioria quer ser rica, mas não quer pagar o preço invisível que a riqueza cobra de quem a persegue com honestidade. Enquanto um homem de mentalidade pobre pergunta: quanto custa? O de mentalidade milionária pergunta: quanto vale? Essa diferença, sutil no som, colossal no impacto, é a linha tênue entre uma vida comum e uma vida extraordinária. A pobreza não começa no bolso, começa na mente. Começa quando alguém decide que pensar grande é arrogância, que sonhar alto é tolice, que trabalhar mais é escravidão. Mas a história não lembra dos que se esconderam atrás de desculpas. Ela se curva diante dos que entenderam que a mente é um reino. E cada pensamento é uma semente. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender uma lâmpada. Andrew Carnegie, aos 12 anos, carregava bobinas de algodão por centavos, mas na cabeça já arquitetava impérios de aço. Walt Disney foi rejeitado, endividado, desacreditado, mas em sua visão já existiam castelos. Não era magia, era crença. Uma crença tão brutalmente convicta que nada no mundo era capaz de sufocá-la. E é aí que a maioria falha. Acreditam até o primeiro fracasso. Persistem até a primeira humilhação. Lutam até doer. Depois param. Mas os que enriquecem seguem mesmo sangrando. Eles têm clareza. Sabem onde estão, mas jamais confundem isso com quem são. Veem miséria ao redor, mas recusam a miséria mental. Onde a maioria vê fim, eles enxergam início. Onde a maioria vê crise, eles veem terreno fértil. Porque a clareza não é presente, é conquista. Ela nasce da disciplina de cortar o supérfluo, silenciar ruídos, afastar opiniões de quem nunca construiu nada. Riqueza exige foco. E foco é dizer não ao que brilha e sim ao que transforma. A visão não é só sobre o que se quer. É sobre quem se deve se tornar para estar à altura do que se quer. Não é uma projeção futura. É um compromisso presente. É acordar todos os dias com um fogo interno que não depende de motivação, mas de decisão. É entender que propósito não é luxo de privilegiado. É bússola de quem se recusa a vagar. Quem não tem propósito serve aos propósitos dos outros. E a disciplina é o elo perdido. Porque sonhar é fácil. Planejar é elegante. Mas agir com consistência é violento. A mente clama por conforto. O corpo pede alívio. Os amigos dizem que você já fez o suficiente. Mas riqueza não nasce do suficiente. Ela nasce do extraordinário, do que é feito quando ninguém está vendo, do que é mantido quando a emoção acaba. O verdadeiro rico, antes de ver dinheiro, é rico em autodireção. Ele domina a si mesmo antes de dominar cifras. Ação sem direção é desperdício. Mas a ação com convicção move montanhas. Não se trata de correr mais rápido, mas de saber exatamente para onde se corre. Henry Ford não criou carros apenas para enriquecer. Ele queria libertar o trabalhador comum da prisão da distância. A riqueza foi consequência da missão. E essa é outra verdade brutal. A maioria quer riqueza para si. Mas os verdadeiros milionários criam valor para o mundo. Eles entendem que o dinheiro é uma sombra que persegue a utilidade. Quanto mais útil você é, mais inevitável se torna a prosperidade. E quando o caminho aperta, quando tudo ameaça ruir, é a gratidão que mantém o espírito afiado. Não a gratidão que se contenta com pouco, mas a que reconhece: estou sendo forjado. Cada rejeição é uma lapidação.
Cada erro é uma instrução. A maioria amaldiçoa o problema. Os que enriquecem estudam o problema até que ele revele sua chave. Adaptam-se, reinventam-se, renascem em versões mais afiadas, porque riqueza não é estática. Ela se molda à medida que você evolui. E, por fim, a maioria não enriquece, porque não suporta aprender com dor. Querem evolução sem fricção, mas toda ascensão exige ruptura. O casulo se parte antes de nascer a borboleta. O solo se rasga antes de surgir o broto. O espírito precisa ser esticado até o limite para conhecer seu real alcance. A maioria não enriquece porque desiste de si. Mas você pode escolher ser exceção. Escolher fazer do desconforto uma ponte, e não um muro. Escolher acreditar, não apenas quando tudo parece possível, mas principalmente quando tudo parece perdido. Porque a riqueza, no fim das contas, não é um lugar a se chegar. É um estado mental que se encarna. E ele só nasce em quem decide, com coragem inabalável, nunca mais pensar como pobre.